Olá, que bom estar aqui novamente, mais um domingo, para nós adorarmos ao Senhor, festejar ao único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Que bênção poder estar participando desse culto, você aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, às vezes no hospital, mas que você possa estar conectado com o Senhor. Se desligue das coisas lá de fora, sente aí onde você puder, chame os amigos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas e vamos agora assistir o culto que logo vai começar. Mas antes de começar, eu quero ter um momento de adoração, um momento de oração para que nós possamos abençoar a sua família, os seus amigos e as pessoas mais próximas de você. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, quero colocar diante de Ti, meu Pai, essa pessoa que está assistindo, Senhor, a esse culto nesse momento. Deus, eu te peço que o Senhor possa vir, Senhor, sobre a casa, Senhor, dessa pessoa, sobre a família, sobre o seu trabalho, aonde, Senhor, ela estiver, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas estão aflitas, procurando, Senhor, uma palavra de esperança. Senhor, Tu és, Senhor, a solução para as nossas vidas. Tu és, Senhor, a resposta, aquela resposta que nós procuramos, Senhor, nas nossas madrugadas, noites de sonos, não dormidas, que o Senhor Deus possa vir e acalmar o coração dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa oração nesse momento. Senhor, eu te peço que o Senhor alcance, Senhor, os perdidos, Senhor, as pessoas abandonadas, meu Pai, que o Senhor venha encher, Senhor, o coração dessas pessoas nessa noite, porque o Senhor é o nosso Redentor e Tu vives, Senhor, para sempre. Em nome de Jesus, Senhor, quero colocar diante de Ti, Senhor, o nosso Brasil, Senhor, o nosso presidente, a nossa nação, meu Pai, para que o Senhor, Deus, estenda, Senhor, as Suas mãos e venha, Senhor, nos socorrer, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, essa família, Senhor, no Teu altar, cada, Senhor, membro, Senhor, dessa casa, Senhor, aonde, Senhor, eles estiverem, o Senhor possa alcançá-los, meu Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Se conecte aí, fique atento, se desligue das preocupações e adore o Senhor com seus gestos, com a sua adoração, preste atenção ao culto, pegue uma caneta e um papel para você poder anotar, não fique só simplesmente ouvindo, mas participe. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Muita alegria estar aqui mais uma vez, aqui sendo um canal da Palavra do Senhor. Eu espero que essa noite o Espírito Santo possa entrar no teu coração, tomar conta da sua vida. Feche seus olhos nesse momento, mas deixe o seu coração aberto. Eu quero orar por você. Eu não sei o que você está passando por esse momento. Eu não sei se você está com algum problema, se precisa de um milagre, mas coloca a sua fé no Autor e Consumador, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai operar. Amém? Coloca
sua vida diante dele nesse momento. Deixa eu orar. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu quero, Senhor, nesse momento ser canal de milagres na vida, Senhor, dessas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo. Deus, em tua palavra, Senhor, fala que nós deveríamos orar, Senhor, por cura e por libertação. Que o Senhor nos daria autoridade no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, é nessa autoridade que eu oro por cada irmão e irmã que está nos assistindo nesse momento. Para que o Senhor, Senhor, possa vir ao encontro dos desejos de cada coração. Venha trazer cura, restauração, libertação. E que hoje seja uma noite de milagres. Pois eu creio, ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo agora vai ser tocada pelo poder do teu Espírito. Assim oro em nome de Jesus. Se você concorda, já toma posse e diga amém, eu recebo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de citar um texto para vocês, Gênesis 3, 21. Fala assim: o Senhor Deus fez sopas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Amados, é um texto pequeno, mas que nós vamos viajar na Bíblia através dele. Nós vemos aqui, né, que Deus ele cobriu Adão e Eva com peles. Até quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus, mas não tinham vergonha. E através do pecado, o pecado expôs a nudez deles. E esse pecado teve uma consequência. O que eu quero dizer para você essa noite é que todo pecado tem uma consequência. Se não haver o arrependimento e nós crermos que nós precisamos de uma redenção, precisamos da intervenção do Senhor Jesus em nossas vidas, nós continuaremos literalmente com uma situação de condenação. Nós vemos também no Antigo Testamento, quando Deus manda, né, Moisés fazer o tabernáculo, e ali existiam rituais, aonde cordeiros, aonde novilhos eram mortos, sacrificados para pecado e para o holocausto. Muitas vezes nós não entendemos isso. O que tinha um animalzinho indefeso, que culpa ele tinha pelo pecado dos homens? Agora eu quero trazer mais para frente, no Novo Testamento, e eu vou te fazer a pergunta: que culpa Jesus tem ou tinha pelos nossos pecados? Não tinha culpa nenhuma. Ele se fez como cordeiro para ser imolado e para ser sacrificado por nós. Pelo seu sangue nós fomos remidos. Eu gostaria que você lesse comigo o que está em Efésios 1:7, que fala assim: nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Graça é o favor de Deus. Um favor que nós não merecíamos, mas pela misericórdia dele, ele deu o seu Filho para nós, como um cordeiro pelos nossos pecados. Eu não sei se você entende isso. Aqueles animais que eram mortos no Antigo Testamento, aqueles rituais que eram feitos, direcionava para a cruz do Calvário. Hoje nós não precisamos mais desse tipo de ritual. Hoje a nossa fé está instituída e está baseada na cruz e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não só morreu por nós, deu a vida por nós, mas Ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia fala que hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Nós vamos entender algumas outras coisas, até mesmo de qual a função do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa redenção. E para que haja uma redenção, nós precisamos entender primeiro o que é redenção. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu tirei aqui, né, um significado no dicionário. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. É o ato de adquirir de novo e resgatar e de tirar o poder alheio do cativeiro. Muito forte isso, né? Tirar o poder do cativeiro. Nós estávamos no cativeiro eterno. Satanás estava mantendo a gente no cativeiro. Mas ainda vou te falar que tem muita gente nessa situação de cativeiro. E se nós formos analisar referente a injustiças, aqueles que pelo pecado
estão causando mortes, que a Bíblia fala isso, que o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão no crime, roubando, matando? E eu te falo, né, um latrocínio é um roubo seguido de morte. Muitas vezes uma pessoa, um trabalhador é morto injustamente. Isso, irmãos, é de uma certa forma de criar uma revolta na gente. Aí a gente analisa, né, referente àquela vida, tanto o que morreu quanto o que cometeu, a questão de para onde eles vão. Nós temos uma vida eterna. Nós estamos aqui para sermos aprovados ou reprovados. Jesus nos colocou aqui, nos deu a chance de redenção, através do sangue dele, como fala em Efésios ali. Ele nos deu essa chance para que nós possamos ter literalmente a vida eterna. Paulo ele fala que viver para ele é Cristo, mas morrer é lucro. Quando eu li isso aí a primeira vez, eu falei, uau, será que um dia eu vou chegar a pensar assim? Porque às vezes nós amamos tantas coisas do mundo, que se apegamos tantas coisas do mundo, e perdemos a eternidade, que é o maior tesouro que nós podemos ter. Uma vida eterna pela frente com Deus. Irmãos, isso é muito sério quando nós falamos de eternidade. Como cristãos, nós cremos nisso. Mas para que nós entendamos o que é uma eternidade, nós precisamos também entender que a redenção, ela só é possível através de Jesus Cristo. Como eu li lá em Efésios 1, e para que haja redenção também é preciso reconhecer que Jesus é o Salvador. Repita comigo assim: Jesus é o meu Salvador. Se você reconhece que Ele é o Salvador, é porque você e eu precisamos de salvação. Porque só precisa de salvação aqueles que estão em perigo, aqueles que precisam ser resgatados. Sabe aquele cárcere que Satanás estava mantendo? A Bíblia fala que Jesus levou consigo o cativeiro. Ele é a chave para nos libertar. Antes, no Antigo Testamento, existia só a figura do Seol ou Sheol, aonde ficavam ali os salvos e os não salvos. Mas através de Jesus Cristo, na hora que ele gritou, está consumado, ele pagou a dívida. A Bíblia fala que ele demorou 3 dias para ressuscitar. Irmãos, dentro desses 3 dias, Jesus desceu. E ali ele foi à mansão dos mortos, ele resgatou, ele tomou da mão de Satanás as vidas que estavam com ele. Aquelas vidas, aquelas pessoas que morreram em Deus no Antigo Testamento. Jesus escreveu uma nova história, ele escreveu um novo tempo para cada um de nós. Mas nós temos que crer que Ele é o Senhor, porque Ele colocou embaixo dos pés dele Satanás. Então não tem outro acima dele. A Bíblia fala que toda potestade, principado está embaixo dos pés dele. E nós estamos assentados com eles, amém? Com nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o nosso Salvador. E também reconhecer que não só o Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Aí eu te falo. Muitas pessoas reconhecem que Jesus é o Salvador, mas não submete ao senhorio. Quando nós falamos do Senhor, nós falamos quando Ele é meu Senhor, é sinal que eu sou o servo. Eu tenho que obedecer. E não só eu, mas eu, como toda a minha casa, eu tenho que orar por isso. Eu tenho que envolver não só eu não tenho que ter só essa convicção de que eu preciso de um Salvador, mas também de um Senhor. Mas todos que estão à minha volta precisam disso. Em Salmos 33, 12, 13, fala assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Do céu olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Irmão, sabe o que isso me faz a pensar? Que o nosso Deus, Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus amoroso. Mas é um Deus de nações, irmãos.
Então nós temos que orar sim pela nossa nação, para que reconheça que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho orado pela essa nação. Em Apocalipse 19:16, fala assim: em seu manto, em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da nossa nação. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Você pode declarar isso comigo pela fé? De novo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. A nossa confiança não está em homens, mas sim no Senhor Jesus. E glória a Deus, quando a gente tem em nossa nação alguém que comanda, que foi instituído ali como um governante da nação e que crê que Jesus é Senhor. A minha oração, mais uma vez, não é para que os homens façam as coisas, mas sim que o Senhor faça através deles. E eu quero chamar você agora, a tua atenção, não para nenhum cunho político, mas para que se cumpra uma das palavras onde nós devemos orar pelos reis e autoridades. Em Romanos 13:1 fala que toda autoridade emana de Deus. E nós temos como obrigação orar pelas autoridades. Irmãos, eu fico vendo os países comunistas, os países que não conhecem o Senhor Jesus, que estão matando os cristãos. Eles não sabem o que eles estão perdendo, porque quando nós pregamos o Evangelho da paz, eu fico indignado, às vezes, né? A gente coloca nosso foco nos homens, mas a gente sabe que Satanás tem usado líderes de nações, governantes, para reinar e para ali fazer a sua bagunça. Literalmente a sua nação, fazer daquela nação uma nação prisioneira. E quando nós vemos aqui no Brasil, nós temos, né, a liberdade de expressão, de gritar nas ruas: Senhor Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Nós vemos esses dias pessoas ajoelhadas nas avenidas, orando. Irmãos, quantos irmãos nossos estão em campos de missões, gostaria de ter essa liberdade e não tem? Mas nós temos um Deus sobre essa nação, o Jesus Cristo, que é Rei dessa nação. E Ele nos dá essa liberdade da gente estar orando, mas também da gente declarar isso e decretar que Ele é o Rei e que Ele possa governar os governantes. Você ore comigo, irmãos. Na hora que tiver oportunidade, você pode orar aí no teu secreto, orar pelo seu governador, orar pelo seu prefeito, orar pelo seu presidente, para que Deus haja através dele e para que haja arrependimento no coração deles. É importante a gente entender isso. Que não só nós aqui, né, a parte individual, precisamos de um Senhor Salvador, mas a nossa nação, que ela entenda isso. Que nós precisamos de um Senhor e Salvador nessa nação do Brasil. E o Brasil, mais uma vez eu quero declarar isso, que ele é do Senhor Jesus. Para que haja redenção também, é preciso arrependimento. Não só da nossa vida, irmãos, a gente gerar arrependimento. Porque quando nós falamos de redenção, como eu falei, algo que precisa entender, que é só através de Cristo, mas nós precisamos, Cristo nos move em arrependimento também. E para que haja arrependimento, a consequência do arrependimento é o perdão, é o conserto. Nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mais uma vez, aquilo que está em Efésios 1:7. Em 1 Timóteo 2, do 1 ao 3, fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos vida tranquila e pacífica, em toda a piedade e dignidade. Isso é bom, agradável perante o nosso Deus. Orai para que haja arrependimento na nossa nação, para que os líderes se arrependam. Irmãos, quando começou essa quarentena,
esse período de quarentena, eu vi a igreja passando por uma situação diferente. Mas ao mesmo tempo, eu me alegrei por ver palavras proféticas vindo e nos direcionando como igreja. Uma delas foi que a gente ia usar criatividade para espalhar o Evangelho. Mas uma outra que eu vejo, né, que quando a gente começa a orar, está usando a internet. Esses dias um irmão compartilhou comigo que ele está usando até carro de som. As pessoas, conforme ele ia passando com o carro de som, orando pelas pessoas se prostravam nas calçadas. E não tinha religião não, irmão. Não tinha bandeira de igreja não. Mas era o Senhor Jesus entrando nas casas através da oração. Criatividade. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali, né, foi a questão das pessoas entender que nessa fase nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor. Que Deus veio para mexer com as estruturas de ricos, pobres, que não tem classe social, que não tem ricos, pobres, cor, não tem nada, etnia. Que todos estão à mercê de um juízo. E nada que um arrependimento, um pedido de perdão não possa remir os nossos pecados. Amém? Como eu disse, né? Também para que haja redenção, é preciso entender a justiça divina. A justiça divina está em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quando falamos de justiça, irmãos, muitas vezes nós vemos a justiça própria, ou queremos que a justiça se cumpra, vem um sentimento de vingança junto. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Quando nós falamos das características de Deus, uma das coisas que nós vemos nele é justo. Ele é um Deus justo. E quando nós falamos de justiça, nós pensamos em um tribunal, juiz, onde ali existem as figuras, né, não só do juiz, mas do promotor, do réu, né, de todos esses aparatos de um tribunal. E um juiz, ele usa o que para julgar? A lei. O promotor, ele usa da lei, mas para embasar nas suas denúncias. É aquele que acusa, que ele vai analisar diante da lei as falhas da pessoa. Quando Deus instituiu os mandamentos, Ele nos colocou ali uma lei para nos nortear o que é certo e o que é errado. A Bíblia fala que aqueles que andam pela lei já serão julgados pela lei. Mas através de Jesus Cristo nós estamos na graça. Mas eu queria que você entendesse que a graça, ela é o favor de Deus por nós, sim. Mas a lei vem para nos nortear. Porque se a lei fala não matarás e você matou, se você não se arrepender, a graça não vai te alcançar. Porque você não se arrependeu e não pediu perdão. Porém, a partir da hora que você se arrepende, mesmo tendo uma lei, e você viu que você pisou na bola, que você feriu a santidade de Deus e que você precisa se acertar com Ele, o perdão, a remissão dos seus pecados, ela é através de uma declaração sua e uma confissão de fé. Mas o juiz, ele analisa pela lei. Mas no Antigo Testamento a gente via ali o réu, o juiz e o acusador. Mas no Novo Testamento nós já vemos outra figura, o advogado. Oh, glória a Deus, o advogado fiel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que pagou a nossa dívida e que para contratar Ele basta você declarar que Ele é teu Senhor, Salvador, e que você se arrepende dos seus pecados. E ali Ele toma você como um verdadeiro cliente dele. E Ele não abre mão da sua causa. Mantenha-se firme na fé. Não desista. Porque Ele, no dia certo, Ele vai te chamar pelo nome. E vai falar assim: eis aqui, servo bom e fiel. Diante das lutas, não desistiu e não me negou. Não murmurou. E de forma alguma não ignorou a redenção do meu sangue. Amém? Você já está, se você está ciente disso,
você já está à direita dele. Se você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador. A Bíblia fala assim que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festas no céu. E eu creio nisso. E que o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Isso é muito importante, irmãos. Mas só através desse advogado. E essa lei, ela acaba vindo à tona quando o acusador começa a nos julgar desse tribunal. Que a justiça, ela vem sim. Deus é justo. Ele é o juiz. Mas existem as atenuantes. Como, por exemplo, a gente costuma falar, no Código Penal, excludente de ilicitude. Aquilo que exclui, houve o crime, mas ele exclui devido ao estado de necessidade. A atenuante, por exemplo, a legítima defesa. Mas o que eu quero trazer aqui é que a atenuante para os crimes que nós cometemos, os pecados que nós cometemos, é literalmente o arrependimento e o perdão. Quando nós arrependemos, existe uma atenuante ali que é levada em consideração. Mas também não basta só se arrepender. Basta você contratar o advogado, através da confissão que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Apocalipse 20:12 fala assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Está vendo, irmãos? Nós seremos julgados. Hoje você está tendo a oportunidade de reconhecer que nós precisamos de redenção e precisamos de um Senhor e Salvador. Eu vejo que Brasil vai se destacar. Brasil vai ser exaltado porque ele tem se curvado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo católicos, evangélicos, espíritas se curvando e orando por essa nação. Mas eu quero falar também, irmãos, para todos que estão me ouvindo, que não é religião nenhuma que vai te levar à salvação. E não é por obras também, mas sim pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo muito isso, Senhor Jesus, e vou falar Senhor Jesus só através dele, por ele, a todas as coisas. Então não tem, a minha fonte de pregação aqui, a minha fonte de palavras de salvação, ela foi gerada nele. Lembra lá no Éden? Adão e Eva estavam nus. E para que fosse coberto com a pele, um animal foi sacrificado. Um animalzinho sem culpa nenhuma. E como muitos outros depois no decorrer do Velho Testamento. Mas chegou-se um dia que Deus falou assim: basta. Agora chegou a hora do meu filho Jesus ser o representante de toda a raça humana. E através do sangue dele derramado, que possa haver a redenção. E todos que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso está lá em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não precisamos mais de sacrificar nada, simplesmente de entregar e de reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Atos 17:31 fala assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mais uma vez, eu vou ler: Deus estabeleceu um dia que há de julgar. Vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento eterno. E nós temos que crer nisso. Mas por que esse julgamento? O que tem depois desse julgamento? O que está em jogo? Está em jogo a vida eterna. Não adianta a gente buscar uma redenção se a gente não entende também que nós precisamos crer na vida eterna. Em Apocalipse 5, 9 e 10 está assim: eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui está falando de uma vida eterna com Deus. Que ali o Senhor vai julgar, mas vai trazer a vida eterna para aqueles que morreram ou aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O meu apelo essa noite é para que você entenda, se você já é cristão e já tem esse compromisso com o Senhor, que isso seja vivificado no teu coração. Que nós precisamos orar por essa nação, para que aqueles ainda que não conhecem, e que nós paramos de sim criticar os governantes, criticar as pessoas, porque é esquerda, porque é direita, porque é isso, porque é aquilo, e começar a orar para que o Redentor tenha força nessa nação, que todos creem que Jesus é o Senhor dessa nação. E que nós possamos entender o que está em jogo é uma vida eterna. E o Senhor tem nos colocado como boca nessa nação. A Bíblia fala em 1 Coríntios, se eu não me engano, 10, eu preciso só confirmar isso, mas fala assim, se a trombeta der som incerto, a quem seguirá o povo? A trombeta é o som que chamava o povo no Antigo Testamento. É o chofar. Você é a trombeta, eu sou a trombeta. Esse som que tem que sair da nossa boca é você falar assim, ei nação, ei vizinho, ei parente, existe um Redentor. Você precisa de entender que tem uma vida eterna, que tem uma vida após essa vida, uma vida com o Senhor Jesus. E você, se você não entregar a sua vida para Ele e deixar Ele ser o seu advogado, você pode cair numa condenação eterna. Nós somos esse chofar. Nós temos a obrigação de declarar que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Irmãos, é muito sério isso. Esse tempo é um tempo de clamar ao Senhor, sim, mas de arrependimento, de pedido de perdão e da gente abrir nossa boca e pregar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. Nós não estamos vendo as igrejas abertas nesse tempo, por enquanto, mas nós estamos vendo as igrejas ativas. Você não está vendo aqui a bandeira da igreja que eu pertenço. Talvez vai ver na edição, ou até mesmo no início quando você for acessar o YouTube, você vai ver que é da comunidade cristã. Mas porém, eu só estou falando agora, mas eu não estou falando em nome de igreja, eu estou falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um apelo que eu faço. Se você já é cristão, não pare. Se você está na quarentena, está ali, ore ao Senhor Jesus para que haja arrependimento dessa nação. Ore pelo seu governante, ore pelo seu prefeito, ore por arrependimento. E para que Deus seja Deus sobre essa nação. Ele é o Rei dos Reis, é o general dos exércitos. Não há outro. Muitos países estão sofrendo. E nós clamamos para que os missionários ganhem voz, sejam literalmente trombetas dessas nações. Amém? Que você possa ter entendido essa palavra e que você seja essa trombeta. Clame pelo nosso país, clame pelos nossos governantes. E que o Senhor Jesus, essa noite, literalmente, Ele possa te levar a novos níveis. Você e sua casa. Eu já quero declarar que você e a sua casa servem ao Senhor Jesus. E que você possa ser um instrumento do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Feche seus olhos. Eu quero te abençoar nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E a misericórdia de Deus resplandeça na sua casa e na sua vida. E você levante a tua cabeça. E cada um que olhar para você vai saber que a glória do Senhor é contigo. Assim eu abençoo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima. Que bom que você chegou até aqui. Se você está aqui me vendo é porque você se importou com essa palavra. O Senhor falou tremendamente ao seu coração e nós queremos reforçar essa aliança. Então, aqui na descrição desse vídeo vai ter a nossa página do Facebook. Entra lá, deixa uma mensagem para nós, poder estar orando por você, pelas suas dificuldades, pelas suas necessidades, pela tua família, porque algum tempo atrás, alguém se importou comigo e nós queremos se importar com você. Então não deixe de deixar sua mensagem para que nós possamos te ajudar. E se você fez essa oração de entrega, entregando sua vida para Jesus,
nós queremos confirmar essa aliança. Então, entre em contato conosco, vai ser um prazer cuidar de você e da sua família. Agora você que tem uma aliança conosco, a comunidade cristã de Bebedouro, não saia daí, porque nós temos um recadinho do céu para você. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja de Bebedouro, a comunidade cristã de Bebedouro. Estou com muita saudade de vocês, olhar o rostinho de cada um. Igreja, eu quero trazer uma reflexão sobre o Salmos 23, onde Davi, ele declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, esse salmo ele é muito complexo, quando a gente olha pelos dois lados. Não falta luta e não falta vitória. Nós temos que colocar isso na balança. Por mais que a gente ande na sombra do vale da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E isso é uma palavra que ela foi escrita muitos anos atrás, mas porém, ela é real nesses dias que nós estamos vivendo hoje. E eu também quero lembrar vocês que o Senhor ele é fiel conosco com a palavra dele. Ele é o nosso pastor, mas também nos deixa uma missão como igreja aqui na terra. A igreja ela está ativa, quem está fechado é o templo. Porém, irmãos, nós temos compromisso com o tempo. Eu gostaria aqui de lembrar vocês como é importante a fidelidade nossa. A fidelidade também não entra em quarentena. Os cristãos estão sendo provados nesse tempo. Estão orando mais, dobrando seus joelhos, jejuando mais. Mas a fidelidade, ela atinge os céus com a nossa fé. Eu conto com vocês, irmãos, embaixo vai estar aí o link para vocês não só trazerem suas ofertas, mas seus dízimos também. E eu conto com vocês porque nós temos compromisso como igreja. É o corpo de Cristo assumir o compromisso com os homens, de aluguel, a luz, a água. E eu conto com a fidelidade de vocês. Que Deus abençoe tremendamente vocês e que praga alguma vai entrar em sua tenda e que nenhum mal vai suceder na sua casa, vai proceder na sua casa, pois somente o Senhor, que é o grande guarda de Israel, Ele vai guardar também a sua casa e os seus celeiros. Assim eu abençoo em nome de Jesus. Amém?